Corinthians monta uma base forte para 2025. O problema é permanecer na Série A para 2025, senão vai ser realmente uma tragédia. Em cima disso, vamos dar uma olhadinha como pode ficar o time do Corinthians agora com essas mais novas contratações internacionais. Vamos considerar o Carrillo também. Aliás, o Carrillo já bidou, né? O Carrillo já está à disposição, já pode jogar até contra o Botafogo no sábado, pode jogar na Sul-Americana e caso o Corinthians passe pelo Juventude, na quinta-feira ele poderá jogar na próxima fase da Copa do Brasil. Nesse jogo contra o Juventude, ainda não. O primeiro cenário, Júlio, com 3 zagueiros do lado esquerdo. Porque tem jogado assim Tem jogado vezes, assim muitas vezes, exatamente. O Hugo, Fagner, os 3 zagueiros, Félix Torres, Kaká e o André Ramalho pelo meio, o Bidu na esquerda. Aí o Ranieri e o Charles, os volantes. O Rian muitas vezes joga. Na última partida do Corinthians, o Charles foi titular ao lado do Ranieri. E o Garro como articulador. Lá na frente, o Carrillo, que provavelmente jogaria mais aberto, e o Memphis Depay. Esse é um cenário. E aí, bom, fala do E aí, para você analisar, então, Júlio, o cenário com 2 zagueiros, a gente tira o Kaká, provavelmente, da zaga. Félix Torres fez um bom jogo contra o Brasil, né? Félix Torres marcou bem o Vinícius Júnior. Marcou bem o Vinícius Júnior. E aí, Ranieri, Charles e Garro, Carrillo pela direita, o Thales Magno, que tem jogado bem, também recém-contratado pela esquerda, e o Depay. Seria um trio de ataque praticamente novo, né? Todo novo, né? O Thales Magno chegou no mês passado. Quem que o Mano tinha no começo do ano? Desses jogadores? Ele tinha Fagner, Bidu, que são, no meu ponto de vista, o ponto fraco de qualquer das duas formações. Félix Torres. Faltam laterais, né? Félix Torres, Ranieri e Garro, né? Só que todos tinham acabado de chegar. Ranieri tinha acabado de chegar, Garro acabado de chegar. Não tinha o André Ramalho, não tinha o Charles, não tinha o Thales Magno, obviamente o Depay e o Carrillo que estão chegando agora. É um outro Corinthians, né? Em relação ao começo do ano, é outro time. Sim. É outro time. E não tinha o Hugo. Não tinha o goleiro. Não tinha o Hugo, né? Já Cássio, depois Carlos Miguel. E agora estamos no 3º goleiro aí na temporada. Tomás, vai depender muito da química, tá? Isso, a gente olha o time no papel, o Corinthians tem jogado assim. Tirando os 2 aí do ataque, ele já tem jogado há um tempo assim. E ele alterna, né? Faz jogos bons. Foi um jogo bom contra o Flamengo, o último no Campeonato Brasileiro. Aquela imagem que deixa de que não vai cair e tal. O jogo contra o Juventude foi um horror. Sim. Imediatamente antes, um jogo que poderia ter acabado 2-0, 3-0 para o Juventude na Copa do Brasil. Achou um gol no fim, ficou 2-1. Tá vivo na eliminatória na Copa do Brasil. Então, não é um time que tá voando. Com o Depay e com o Carrillo pode melhorar. Eu insisto, para mim o Yuri Alberto não é um jogador que está muito abaixo desses caras, mas sem dúvida falta confiança e falta a confiança da torcida nele, né? Mas acho que o Yuri Alberto vai ainda estar aí vai estar envolvido. O Yuri Alberto não vai ser esquecido, né? E você mencionou que o Depay é um jogador que se machuca muito. O Corinthians provavelmente vai ter muito cuidado com o Depay. Vai ter que ter muito. Não vai jogar quarta, domingo. Claro, o Yuri Alberto vai continuar jogando bastante, pode ter certeza. Senão vai ser Depay e D não joga. Exatamente. E aí ninguém quer, né? Ninguém quer. Paga, mas não leva, né? Exatamente. Depay e D não levou. Pois é. Não, mas eu acho que o Depay vai ter seus momentos. E ele é um jogador muito inteligente, né, Tomás? Muito inteligente mesmo. Vice-artilheiro da história da seleção holandesa, né? Coisa absurda. Típico jogador que na seleção joga mais do que nos clubes. A gente teve vários desses na história da seleção brasileira, incluindo o Ronaldo. Fenômeno. Jogador que joga muito mais pela seleção do seu país do que pelos clubes, né? O Depay é esse. Só não vai falar que ele é o James Rodrigues da Holanda. Aí eu vou ficar preocupado. Eu acho que ele não vai ter a personalidade de primadona do James. Sim, eu acho que não. Acho que não. Né? Vamos ver como é que ele vai se mostrar aqui no Brasil, vai se encontrar aqui. Muito bem.